Estamos entrando na terceira aula do estudo, sobre o estudo. Vejamos, como estudar medicina. Notem, na aula 2, estávamos no planeta em que os habitantes precisam saber tudo. Caímos, na aula 3, no planeta em que os habitantes só precisam saber medicina. Essa tela do Rembrandt é muito interessante porque o só precisam saber medicina é uma ironia. E o Rembrandt, vejam, ele faz ele coloca em foco o que lhe interessa. Compara esse antebraço com o antebraço direito. Tá? É muito importante para quem pretende estudar bem medicina, estudar de forma eficiente, compreender que o que interessa não é saber mais, é saber o que interessa mais. Como estudar medicina? Precisamos definir os termos, precisamos compreender os domínios básicos, né, o que interessa saber, e as etapas de formação, como reconhecer o que interessa saber conforme a etapa de formação. Até para responder uma pergunta tão elementar, nós precisamos definir os termos. A palavra médico tem origem no latim medicus. O termo medicus deriva de medere, que significa medir, para curar ou para tratar. Então, a ideia do médico é uma ideia de quem trata, terapêutica. A esmeralda, o verde, medir para curar ou para tratar, o médico. Roma. Já o verbo grego, klino, que significa inclinar, está relacionado com leito. A prática clínica era, portanto, associada ao cuidado direto dos doentes em seus leitos. Já a ideia do clínico é aquele que cuida de doentes inclinados no leito. Então, o clínico ele está, de certa forma, se inclinando para cuidar de pessoas inclinadas e para papirar, para estudar. O clínico ele está mais relacionado com o diagnóstico. E vamos aproveitar e explorar, por último, esse termo. The word physician derives from the Old French physicien, oh, meu francês, meaning natural philosopher. Então, vejam, para o inglês, a ideia é muito mais do estudo. One who studies nature, o papiro. Tanto é que, na Idade Média, o físico do Noah Gordon tem exatamente essa conotação de alguém que estuda, em contraposição, na época, claro, aos barbeiros cirurgiões. No Brasil, na Bahia, Dom João VI, a primeira faculdade de medicina do Brasil era chamada de Escola de Física Médica. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho das palavras e talvez possamos nos situar melhor no que pretendemos ser na vida. Domínios básicos. Então, esse é o segundo ponto dos nossos objetivos. O que importa mais para o clínico saber? Primeiro plano, é importante entender que o clínico toma decisões e que houve algumas mudanças de paradigma no processo da tomada de decisão. O primeiro dele, digamos assim, de forma emblemática, não necessariamente aqui, mas para entendermos Nebraska, o estado das lavouras de milho, o avião do Steiner, um bimotor com a família, que caiu numa lavoura de milho, em 1976, e ele reclamou muito, assim, ele percebeu
que, embora bem intencionados, os profissionais que atenderam a família naquele hospital rural, tá, deixaram de tomar uma série de atitudes muito importantes porque o paradigma era o diagnóstico. A partir então desse momento, se o sistema falhou, o sistema está errado. E se o sistema está errado, o sistema precisa ser mudado para parâmetros, tomadas. Isso, os parâmetros fisiológicos começaram a ocupar então uma série de áreas, não só o trauma, mas a parada cardíaca, a sepsis, né? As emergências em pediatria. Passamos a tomar decisões, isso é importante para o profissional ou para o futuro profissional que está pretendendo estudar bem a clínica médica. Esta mudança, a primeira. A segunda mudança de paradigma acontece na década de 80, quando eu tenho uma aula com uma professora maravilhosa, um casal de uruguaios, e essa professora, então, ela nos apresenta uma aula totalmente a partir de um capítulo do Cecil, que era, digamos assim, o up-to-date da época, né? E é uma aula de endocrinologia sensacional. Naturalmente, naquela época, eu não entendi toda a profundidade do que estava acontecendo, porque nem outro professor. Os outros professores davam as aulas a partir da minha experiência ou da fisiopatologia, a qual é útil a fisiopatologia para compreender e memorizar, mas não é útil, ou pelo menos não é tão confiável quanto as evidências, a matemática, o racional de apoio à tomada de decisão, que então foi batizada de medicina embasada em evidências, né? Nós decidimos, atualmente, a tomada de decisão, ela tenta ser sempre embasada em evidências, até onde isso for possível. Então, durante a minha residência médica, eu fiz medicina interna, eu tive a oportunidade de testemunhar um médico, um dos nossos preceptores, que eu sou, assim, fã, mas muito fã, porque ele era um Sherlock Holmes. E tudo que ele fazia era aplicar o que estava nesse livro de evidences da época, que é o Harrison. Tá? Era o Cecil e o Harrison, mas ele usava muito o Harrison, e eu hoje sou fã do Harrison também. Né? E ele estudava muito, ele sabia todo o Harrison, né? E ele nos mostrou na prática, assim, a força de um book, a força do conhecimento em apoio à tomada de decisão e beneficiando o desfecho dos pacientes. Dizem que, reza a lenda, e eu naquela época nem pensava em conhecer as praias de Santa Catarina, mas os meus colegas que frequentavam contavam que esse professor era visto, era visto estudando sob um guarda-sol, né, com o Harrison aberto. Amo, amo. São professores que até hoje são exemplos. No caso, nem um professor, um preceptor, né, de competência. Mas tudo bem, professor, que lindo, mas o que que isso vai se aplicar para mim? Eu não tenho como estudar o Harrison. Pois é, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer as minhas refeições, eu tenho que me deslocar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a cama, assistir aulas e dormir. E como é que eu faço, então? O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, né? Tem até uma música, né? Bem, o tempo. Nós precisamos, então, usar a razão. Onde entra a razão aqui? O que que eu tenho que dominar realmente? O que que eu tenho que levar de cor, seja do ponto de vista cognitivo, ou no caso dos profissionais da área médica, do ponto de vista de habilidades psicomotoras, né? O que que eu preciso levar? Isso não estou falando nem da questão humana, que é mais importante ainda, da questão moral, humana, né, o respeito, enfim, bem, mas aqui. O que que eu preciso levar? Eu preciso, naturalmente, numa situação de emergência, numa situação de uma parada cardiorrespiratória, eu não tenho como abrir o up-to-date e ver, não, o que que eu faço agora?
Em relação à minha prática de diagnóstico, também eu não vou ter tempo. Eu estou lá naquele plantão, meus primeiros plantões na UPA, e vem sentar na minha frente, o que houve com o senhor? Eu sinto um mal-estar aqui no peito, e agora, desconforto no peito. Como é que eu faço o diagnóstico? Eu tenho que saber isso. São questões que precisam estar de cor. Né? E, a ciência médica, há noções básicas de epidemia. Não precisa ser um doutor em epidemiologia, até seria bom se fosse, mas tem que ter, porque a partir da ciência é que a gente analisa as coisas. Né? A ciência é o que nos ajuda a pensar. Então, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Isso, um helicóptero? No, 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 no. Não é um helicóptero? Como que eu vou fazer para aprender? Bom, aqui, em relação às emergências e ao diagnóstico, nós podemos perfeitamente brincar, como fazem os mamíferos, como fazem as crianças, que também são mamíferas, mas brincar usando a simulação. Isso pode nos ajudar muito. Módulos de emergências, lá no nosso LabEnSim, aqui uma demonstração de como funciona uma simulação para compreender as coisas e os módulos de diagnóstico que também nós podemos aproveitar. Nós temos um módulo de ausculta cardiopulmonar que ensina 85 sons, coisas que vocês dificilmente sairiam da faculdade tendo tido é bom, a oportunidade de auscultar todos esses sons diferentes. E ali a gente pode parar e ouvir todo o tempo que quiser, compreende? Então, vocês têm que saber aproveitar esse recurso. E a ciência. A ciência, ela não precisa ser levada de cor. Alguns princípios, mas eles podem estar no livro. Mas nós precisamos, assim, amar essa área do conhecimento que se chama epidemiologia. Por que, professorzinho? Porque sem ela nós estamos assim. E com ela nós estamos assim. Não entendi. É assim. A epidemiologia transforma esse monte de carinhas, 25 carinhas, em algo que pode ser útil para vocês tomarem decisões acertadas em relação ao que está acontecendo aqui. Né? Razão de verossimilhança são números, é a matemática das síndromes coronarianas agudas, uma publicação aqui que nós temos todos os seminários do Rational Clinical Examination. Né? Então, tem que entender isso, tem que saber o que é sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança, quando ela é acima de 1, abaixo de 1, enfim. Tá? É para isso que serve a ciência médica. Entramos já na etapa da formação. Tá? Agora, nós vamos tentar contextualizar o como aprender medicina de acordo com a etapa da formação que o ser humano está. Porque são etapas que têm aspectos diferentes. Por exemplo, vocês são lagartas. Mais tarde, tornar-se-ão pupas, tá? Doutorandos. E a seguir, e isso vai muito rápido, serão borboletas, serão profissionais. E, professor, mas assim, como é que eu vou saber o que é importante estudar do ponto de vista geral, mesmo em todas essas etapas? Olha, importante. Primeira questão é a gente saber o que deve ser estudado, qual é a nossa prioridade. Tá? Prioridade é no singular. Se tu diz assim, prioridades, vejam, e já é algo um pouquinho inconsistente. Vejam, se eu estou em dúvida se eu estudo síndrome coronariana aguda ou espondilite anquilosante, eu posso me perguntar, qual delas é mais frequente? Qual delas é mais grave? As pessoas morrem mais e mais imediatamente. Qual delas tem tratamento efetivo? Tá? Então, eu vou para os livros
né? Defino qual é a minha prioridade e venho para cá para, dependendo da etapa da formação, eu estudar esse assunto. As lagartas, vocês, vejam, se por um lado, na aula 2, como estudar, o objetivo era saber tudo, porque vocês precisavam passar por um Enem. Tá? Vocês precisavam lá saber tudo. Ah, é verdade. Agora, vocês precisam saber as coisas, né, e desenvolver as habilidades e até mesmo as atitudes que farão com que os pacientes de vocês tenham uma melhora no desfecho. Tá? Esse é um artigo sensacional do British, uma série do British sobre como aprender e ensinar medicina. Aqui entra um outro verbo que nós não estamos abordando ainda, que é ensinar. São 15 publicações de 2003, algumas estão um pouco desatualizadas, aquelas que trabalham ainda com retroprojetor, enfim, mas de qualquer forma, é um material muito, especialmente essa parte mais teórica. There is nothing more practical than a good theory. Né? Isso aqui é o Kaufman que cita no primeiro artigo dessa revisão desse ABC do British, né? E isso é um curso que nós já temos ele montado e que, na medida em que houver interesse, nós poderemos desenvolver. Mas notem, o estudante de medicina, ele está interessado em isso aqui, ó, melhorar os desfechos do paciente, diferente do colega que estava interessado em passar no Enem. O colega que estava interessado em passar no Enem estava interessado em saber tudo. Vocês agora só têm que saber como melhorar o desfecho dos pacientes de vocês. Nesse sentido, na época de lagarta, vocês têm que ter um domínio básico de anatomia, paraclínico. É óbvio que o sujeito que vai ser oftalmologista, ele quer estudar mais a anatomia do olho, mas não faz sentido também. Nesta etapa, vocês precisam entender a anatomia, o coração, as coronárias, as coisas mais importantes, o cérebro, o cerebelo, as coisas mais importantes da anatomia para embasar as decisões como clínico. Até porque ninguém vai, depois na residência de oftalmologia, pegar lá colibri, né, o bisturizinho e cortar o olho da pessoa sem ter revisado de forma aprofundada a anatomia. Vocês não precisam estudar anatomia como se cada um de vocês fosse ser especialista de tudo, compreendem? Vocês têm que estudar anatomia para a especialidade chamada clínica médica. A fisiologia da mesma forma. A fisiologia é muito importante para um futuro clínico. Mas é claro que a cadeira que eu leciono, a semiologia, é a mais importante de tudo, porque ela está relacionada com quase tudo aqui, principalmente com o diagnóstico. E vocês também precisam ter uma boa ideia da clínica médica. Agora, notem que esses círculos, eles estão interrelacionados. Então, um estudante, ele precisa estabelecer os vínculos entre uma área do conhecimento e a outra. As coisas não estão soltas. Quando a gente vai trabalhar o exame físico neurológico, a gente tem que buscar muito da fisiologia e muito mais ainda da anatomia neurológica, tá? Da neuroanatomia, tá bem? Então, pensem bem sobre essa questão. Que isso? A resposta é muito simples. Vocês, como estudantes de medicina, têm duas opções. Ou vocês estudam todas as doenças, porque, em última análise, a função do clínico, além de estabelecer o tratamento adequado para as emergências e os diagnósticos para as situações mais rápidas, assim, agudas, né? A função do clínico, em última análise, é separar o que é normal do que é doença.
tá? Para poder encaminhar de forma adequada ou tratar também de forma adequada. Não inverter as coisas. Dizer que um sujeito que está com um tumor no olho não tem nada, que aquilo é normal, e o contrário. Dizer que uma pessoa que tem um olho normal, com um hematoma, sei lá do que, dizer que ele está uma unha, né? Um hematoma na unha, dizer que é um melanoma. Então, essa é a função do clínico, tá bem? Agora, aqui tem duas estratégias, digamos. Uma é vocês estudarem todas as doenças. Parece simples, não é? Saber todas as doenças, é saber o Harrison, né? Não faz muito sentido. Isso a gente vai ir aprendendo ao longo da vida. Mas então, como é que eu vou fazer para separar o normal do anormal? Conhecendo bem o normal, vocês têm aqui na nossa faculdade de medicina algo que é absolutamente sensacional, que é a psicologia médica, que lhes permite conhecer o ciclo vital dos seres humanos, desde a gestação, passando pela adolescência, uma família e lá o idoso e até mesmo o moribundo, compreende? Vocês têm essa chance e isso é fundamental para um clínico conhecer o normal. E outro ponto que é importante para vocês, que às vezes nesse sentido é pouco valorizado, nesse sentido, não estou dizendo que vocês desvalorizam, mas que enquanto vocês estão fazendo as aulas de semiotécnica, que vocês estão se examinando, vocês estão num grupo ali D8, vocês têm a chance de escutar o coração D8, vocês têm a chance de escutar o pulmão D8, vocês têm a chance de conhecer o normal. O normal. Aquelas variações que para quem está lá no interior da Amazônia, ou sei lá onde vocês estão, né, não justificaria, é um sopro inocente, vocês viram, encaminhar até Porto Alegre, até Manaus, até não sei aonde. Então, gente, o que esse slide está trazendo para vocês? Conheçam o ser humano. Conheçam o ser humano normal com as suas variações. Tá? Com as suas variações. Ó, mais branca, né? Aqui a pele melanodérmica, né? Aqui ó, o olhinho meio puxado, aqui assim, sim, vamos cuidar dessa pessoa, né? Da mesma forma. Tá? Isso é muito importante, é o normal. É o normal. Tá? Muito bem. E vocês, obviamente, agora vou colocar uma opinião pessoal minha. Tá? Aceitem se quiserem. Eu vou dizer assim, eu vou começar colocando o contraste. Vocês, obviamente, em cada cadeira, têm que estudar, conforme está lá no currículo, 4, 5, 6 livros diferentes. Né? E eu sou completamente contra essa ideia. No sentido de economizar o tempo do estudante sem comprometer a sua formação, pelo contrário, eu acho que vocês têm que ter um livro de referência, um bom livro, o melhor livro. Talvez o professor possa ajudar vocês nesse sentido. Tá? E, e esse livro, vocês têm que dominar esse livro. Tá? É natural, por exemplo, aqui, o Bates, a Bates, né? Porque é uma enfermeira, Bárbara Bates, doutorada em médica, no fim, né? É médica e doutorada, né? É um livro norte-americano. Então, o norte-americano não usa o termômetro axilar para estudar do ponto de vista propedêutico aí a temperatura axilar, vocês têm que utilizar os livros da nossa literatura, desde que eles sejam confiáveis. Em português, Brasil, talvez na Inglaterra, eles usem também, enfim. Mas vocês talvez tenham que abrir aqui uma pequena. Mas assim vocês têm que ter. Mas, professor, mas se eu usar o Bates e não abrir os outros livros, eu não vou ficar perdendo? Não vai. Não vai por dois motivos. Porque, primeiro, o Bates, quando começa o capítulo de neurologia, ele faz uma revisão de neuroanatomia, extensa até. Tá? Então, ali tu já revisou coisas que vêm de antes. E, naturalmente, ele também apresenta assuntos, as tabelas do Bates são muito boas, mas já estão apresentando assuntos relacionados com a clínica médica, que depois vocês, quando abrirem o Harrison, ele vai buscar exatamente isso, ou o up-to-date. O up-to-date, quando abre lá o capítulo de sons cardíacos, né, sopros, murmurs, né, ele faz um link para o vídeo do Bates. Estão entendendo? Então, vocês estarão com a formação de vocês
abrangente o suficiente e com a memória visual de vocês focada naquelas imagens que mais interessa a vocês gravarem, que é outro aspecto importante da formação. Não basta ler, vocês têm que estudar, não basta estudar, vocês têm que gravar, não basta gravar, vocês têm que ser capazes de recuperar aquela informação quando vocês dela precisarem. O que eu sugiro? Voltando, né, a minha opinião. Bates, formação de um bom clínico. Aliás, o cara que sabe o capítulo, por exemplo, de músculo esquelético do Bates, né, é quase que um reumatologista, sem querer desfazer nos nossos reumatologistas. Mas tem muita coisa. Né? O Harrison é um livro excelente, especialmente pelaquela parte que ele trabalha com as manifestações cardinais das doenças, a dor no peito, a dor abdominal, o desconforto no peito, enfim. O Harrison é um livro excelente, introdutório para o UpToDate, que, sem dúvida nenhuma, né, é um dos mais importantes plataformas atualmente. Agora, professor, o senhor não falou na farmacologia, o senhor não vai falar em estudar. É que assim, ó, eu não quero ser, não posso ser, né, grosseiro, mas assim, vejam, tem conhecimentos que vão seguir com vocês. O infarto agudo do miocárdio não vai mudar a manifestação dele daqui a 10 anos, vai continuar a mesma coisa. Vai chegar um aperto, uma pressão que vai para os ombros, se estudaram ali, está bem estudado, fixou, está bem. Agora, David Sackett, o cara que inventou, ou pelo menos o cara que cunhou, um canadense, que cunhou o nome, a expressão medicina baseada em evidências, ele mesmo fez um estudo onde ele demonstra que, do ponto de vista terapêutico, 50%, a metade das coisas que são verdades absolutas hoje serão, dentro de 4 anos, mentiras absolutas. Pá! Então, vejam, não é a hora de vocês estudarem exatamente assim a farmacologia, vai ter um momento de vocês estudarem, tá? Então, farmaco deixa para lá, estuda os princípios da farmacologia, estuda as emergências, as drogas, a epinefrina, a amiodarona, essas questões aí, né, tranexâmico, né, são importantes, mas o restante deixa porque vai ter o seu momento para vocês gravarem isso, né? Vai mudar. Chegamos nas pupas, quer dizer, vocês são agora doutorandos, né, estagiários. Questões, estudem por questões. Essa foi uma questão que nos enganou. Eu me enganei, a Rafaela sabia. Eu não sabia a resposta dessa aqui, né? Mas é um padrão para embolia pulmonar, né? Então, trombose S1QT3. Então, questão ensina muito, a gente não esquece mais. A Rafaela me ganhou essa, bonito, né? Não me esqueci nunca mais, tá bem? Questãozinha Dama Higgs, questão importante, estudem por questões quando vocês forem fazer o estágio. Nada impede de começar estudando antes, mas aqui vocês se concentrem nessa parte. E estudem a questão. Não é só pegar, ler e fazer e ver a resposta. Não, vai lá, abre o livro, enfim, tá? Entendam bem. Como doutorandos, vocês poderão trabalhar uma coisa chamada prática reflexiva de um grande pensador da educação de adultos norte-americana, que foi o Donald Schoen. Tá? Vocês devem, então, aqui agora, vocês estão começando a prática no hospital, no posto, vocês devem refletir sobre a prática, né? Vocês devem estudar inclinadinhos em cima dos papiros, compartilhar o que vocês estão aprendendo, se preparar novamente para o próximo plantão e praticar inclinados de novo para examinar os doentes no leito. Essa é a prática reflexiva do Donald Schoen. O que houve? Ficou branco? Porque assim, ó, tá branco. É um monte de coisa, deu um branco. Vejam, como que vocês podem ter uma estratégia para estudar? Essa é a mandala do professor Samir. Cuidem, é meio parecida com a prática reflexiva do Schoen, mas notem, toda doença, toda coisa que vocês precisem estudar, seja um transtorno, uma doença ou o que o valha, tem uma prevalência. Tá? Essa é uma informação importante, vocês têm que ter essa noção. Toda situação tem um cenário.
Ou está no posto, ou está na emergência, ou está no leito, enfim, tem um cenário. O cenário é importante. Tem um prontuário, o prontuário é muito importante. Ali vocês estão revisando as coisas antes de obter a impressão inicial. O sujeito está sentado ou ele está deitado? Essa impressão inicial. A criança está alerta, respira, qual é a cor? Essa é a impressão inicial da coisa. Vocês têm os dados, então, subjetivos. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, aqui já começou a situar a coisa. Vocês ainda têm os dados objetivos, pode examinar, escutar, enfim, vocês vão saber isso bem direitinho. Vocês podem elaborar uma lista de problemas que facilita para o sujeito entender bem o que está acontecendo. Vocês têm os exames complementares, as hipóteses diagnósticas e aqui pimba na gorduchinha. Aqui já fechou a coisa. Né? Com essas informações aqui, vocês já têm, assim, ó, olha, eu vou dizer 80% resolvido, né? Porque você tem o diagnóstico vocês vão para o tratamento. Agora, as coisas continuam ainda, notem, a evolução do paciente. Iniciou tuberculostático, melhorou? Que interessante. Né? A resposta às intervenções melhorou sozinho? Que interessante. O conhecimento de vocês, então, ele vai sendo construído a partir dessa mandala do professor Samir. Mas não só a partir daqui. Notem. À esquerda de vocês é a clínica. A clínica é probabilidade. À direita é a luva de um cirurgião. O cirurgião é habilidade. Tá bem? Vamos entender. Mas ambos se beneficiam de um logbook. O que é um logbook? É um livro que pode ser um arquivo, um banco de dados, pode ser um livro mesmo, onde vocês registrem os casos de vocês e onde vocês vão registrar o conhecimento e a experiência prática de vocês. Isso é uma sugestão legal para quem vai ser doutorando ter o seu logbook. Caímos nos profissionais, nas borboletas. Tá? Aqui nós temos o ciclo de David Kolb, que é um pouquinho mais sofisticado do que o do Sean, Donald Sean. Vejam, nós temos uma experiência concreta. Nós vamos trabalhar experiencialmente. Né? Ciclo de aprendizagem experiencial. Nós fazemos observações e reflexões, e aqui é que está o segredo. A gente faz abstrações conceituais. A gente forma conceitos abstratos, tá? Sobre isto daqui que a gente está vendo. Esses conceitos abstratos nos permitem generalizações que a gente pode testar as implicações desses conceitos em novas situações. Vejam, é um processo bem mais sofisticado, é para as borboletas, é para os profissionais mais avançados. E para trabalhar bem nesse sentido, o ideal é que vocês trabalhem com uma referência confiável, tá? Com informações confiáveis, porque pior do que não saber é saber errado. Digita, entra no ChatGPT. Né? Qual é a referência literária mais confiável atualmente em medicina? UpToDate. Tá? Então, vai no UpToDate e trabalha a partir de lá. Faz o book lá na plataforma, tá bem? Além do book da plataforma do UpToDate, vocês têm os artigos. Aqui, então, vocês finalmente caíram nas mãos dos artigos. Os artigos são muito importantes, mas para entender um artigo tem que ter uma base boa de ciência médica. Eu trouxe para vocês uma ilustração. Para mim, o artigo mais sensacional de todos os tempos, o artigo do Kouwenhoven, William Kouwenhoven, um descendente de holandês, nasceu em Nova York, e que publicou, junto com mais dois colegas, Guy Knickerbocker e Jude, em 1960, no Journal of American Medical Association, JAMA, uma coisa que mudou a ideia da morte. Tá? Vejam, até 1960, a morte era a ausência de pulso. A partir de 1960, com a possibilidade de se aplicar um choque de desfibrilação, esse doente aqui que não tem pulso tem 95% de chance de sair assim, ó. Aqui está o choque, né? Aqui é o choque. Monofásico, viu? Na época, olha que bonito. Choque monofásico. E aqui, hoje nós temos um choque bifásico, que é mais eficiente. Aliás, o nosso choque mais efetivo, o nosso choque bifásico é que dá os 95% de probabilidade da pessoa ser ressuscitada, recolocada em movimento. Tá bem? Então, pessoal, estamos aqui chegando ao final
dos objetivos didáticos dessa aula, passamos 4 minutinhos, que foi definir os termos médico, clínico, physician, entender os domínios básicos, aquilo que interessa muito saber para todos. E depois, de acordo com a etapa da formação, lagarta, pupa ou borboleta, né, como estudar a medicina e como definir o que é importante para ser estudado, né, a partir daqueles critérios que são também conhecidos em filosofia como critérios MTV. Magnitude, transcendência, vulnerabilidade. Magnitude, a frequência, transcendência, a gravidade, a vulnerabilidade, se tem ou se não tem um tratamento efetivo. Agradeço a atenção de vocês e nós vamos continuar. Mais tarde nos apareceremos novamente. Um abraço.